duas são Aula guerreiras, hein. particular agora. É, vocês 2 são guerreira, puta merda. Não viu Eh, nada ainda. então, eu vou começar aqui. Gente, vocês têm aula com o Thiago, né, de Direito Internacional. Ele até me passou Isso. os slides dele, só que por questão de organização mesmo, essa aula também vai ficar gravada para o pessoal da noite. Eu estou usando o material do professor Fred, tá, para gravar essa revisão. Só que saibam que serve também para aula do Thiago, embora o Thiago comece mais na parte de organização internacional, e hoje é mais ou menos só uma introdução histórica, né, do direito internacional que é necessário para entender. Vou falar sobre os sujeitos do direito internacional, agentes do direito internacional, princípios, fontes. É mais uma parte introdutória, né, e o Thiago já começa mais nas organizações internacionais, nos conflitos instalados realmente, né. Isso vai ser tratado mais na aula que vem, antes da prova de vocês. Então, assim, fiquem tranquilos que pessoal da manhã que vai dar certo, tá bom? Vou começar aqui a apresentar o meu slide, beleza? E vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá compartilhando aí? Não tá, Tia tá igual ontem, aparecendo os nossos nomes. Sim, agora vê se vai aparecer o slide aí. Apareceu? Agora apareceu. Show de bola. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, hoje o assunto vai ser a monitoria de direito internacional, né? Ontem foi empresarial. Confesso que eu gosto mais de direito empresarial do que de direito internacional. Estamos aí bem, né? Então, vamos lá. Como eu disse, primeiramente é importante a gente tratar de uma breve retrospectiva histórica, né, do direito internacional. Estou usando o material do professor Fred. Eu montei esses slides com base no relatório dele. Então, assim, o professor Fred é um cara que gosta bastante da evolução histórica, e realmente isso é muito importante para a gente entender a lógica da matéria, né? Toda matéria tem sua lógica, e através da história, né, que a gente descobre o porquê que é do jeito que é hoje. Então, uma breve introdução aqui, é necessário a gente saber que o direito internacional, ele nem sempre foi tratado como direito internacional. Então, para explicar essa breve retrospectiva histórica, é interessante a gente pensar no aspecto relações internacionais, relações entre países, relações entre estados. O que são essas relações, né? Qual o motivo dessas relações? Então, é interessante falar que nessa evolução histórica aqui que eu vou explicar agora, esqueçam o termo direito internacional e pensem no termo relações entre povos, relações entre comunidades, e não deixam de ser relações internacionais, certo? Bom, com uma breve introdução aqui, é interessante falar que os mais primordiais povos, né, eles tinham que se relacionar entre si, né, civilizações vizinhas que normalmente eram de raça e religião comuns, né, bem no passado, mas depois com a globalização foi tudo juntando, e vários países, vários povos, várias culturas foram se relacionando entre si, né? Hoje o mundo inteiro se relaciona com todo mundo, né? Todos os países se relacionam com todos os países, mas nem sempre foi assim. Antigamente as relações entre povos, civilizações, eram relações restritas a vizinhanças, civilizações vizinhas, restritas a raça, civilizações que tinham a mesma raça, restritas em religião. Então as relações eram mais restritas do que a gente pode entender como panorama internacional de hoje, certo? Essas relações primordiais, elas tinham a finalidade de evitar conflitos e formar alianças. Então, por exemplo, existiam muitos conflitos entre esses povos, entre essas civilizações. E como a gente pode evitar esses conflitos? Né? A gente precisa se relacionar para que esses conflitos não sejam amizades, né? Então, se relacionando, a gente evita esses conflitos e mesmo assim formando alianças. Nem sempre relacionando, mas, por exemplo, nem sempre para se evitar conflitos, mas às vezes para fazer alianças contra as civilizações, para que assim possa derrotar um outro inimigo, um outro povo.
E assim começa, né, essas relações internacionais, essas relações entre povos, certo? Mas, como eu disse, com o desenvolvimento, né, do mundo, desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento das civilizações, esses diferentes povos, as diferentes nações começaram a se relacionar, tá? Ainda, primeiramente de maneira tímida, mas depois, hoje, no mundo totalmente globalizado, as nações se relacionam, né? E agora, para começar a falar mesmo da breve retrospectiva histórica, dada essa breve introdução, acho importante começar a Grécia. Bom, os tratados internacionais na Grécia, eles começaram a ser escritos. Então, na Grécia, ao invés de simples acordos verbais, os acordos começaram a ser escritos, começaram a botar no papel esses acordos, que eram assinados pelos povos, eram assinados pelas cidades. E assim regulava-se a paz entre as cidades na época da Grécia. Não sei se vocês lembram dessa história. Portanto, como era positivado, como era um tratado assinado pelos povos, como era um tratado assinado pelas cidades, né, como era escrito, começaram a ser respeitados. Porque vocês concordam que é muito mais fácil você respeitar algo que está escrito, algo que está assinado, e você respeitar algo que está no boca a boca, que está ali verbalmente, né? Então, assim, na Grécia começou a ser escrito esses tratados, ainda que de maneira muito tímida, é claro, porque não tinha nenhuma tecnologia, não tinha nenhuma facilidade que a gente tem hoje, mas os tratados começaram a ser escritos e assinados, portanto, começaram a ser respeitados de maneira mais eficaz. Certo? Já passando para Roma, é interessante a gente falar do jus pensum. O que é isso? É o direito dos povos. Tá? Então, em Roma, começou a existir regras para tratar dos povos. Portanto, não só para se relacionar com a outra civilização, mas como se relacionar com os povos com os habitantes dessa outra civilização. Como se relacionar com os povos que estão ali nas outras nações, né, e não diretamente com as nações em si, certo? Então, precisam existir regras em Roma para se tratar de estrangeiros, né? E essas regras determinavam a maneira correta e a maneira errônea de se tratar de estrangeiros. Como devem ser tratados esses estrangeiros? Como devem ser tratadas essas pessoas que não são daqui? Essas pessoas que são internacionais. Portanto, em Roma se estabelecia normas para tratamento dessas relações com estrangeiros. Tá? E a gente sabe que o Império Romano foi um império muito grande, foi um império grotesco, assim, e com seu fim, o Império Romano dividiu-se em vários estados remanescentes, né, e esses estados se relacionavam entre si, né, depois do fim do Império Romano. Então é necessário saber que o Império Romano gerou um grave resquício, né, no direito internacional, um grave resquício nas relações internacionais entre esses estados remanescentes que eram parte de Roma, tá? Então lembrem que Grécia, os tratados começaram a ser escritos. Em Roma, começaram a se criar normas para se tratar estrangeiros, tá? Então, antes de Roma, eram normas para se tratar país com país, cidades com cidades, né? Povos com povos. A partir de Roma, começou a criar-se normas para se tratar a pessoa, para como a gente vai tratar a pessoa daquele outro país, como a gente vai tratar o indivíduo daquela outra nação, certo? Isso começou com Roma, tá? Bom, é interessante falar que depois de Roma, começa bem na Idade Média, né? É interessante falar que a Igreja Católica, gente, teve uma grande importância, tá, para o direito internacional, para as relações internacionais. Por mais que a gente não queira acreditar nisso, até hoje a Igreja Católica ela tem uma grande influência, né, no mundo, uma grande influência nas relações internacionais, e não era diferente na época. Na época era muito mais forte. Existia uma supremacia papal, tá? A Igreja Católica, chamada de Santa Sé, né, na Idade Média, ela detinha a supremacia. A Igreja Católica organizava as relações entre esses estados remanescentes de Roma. A Igreja Católica falava o que uma nação deveria fazer, o que uma nação deveria não fazer, como essas nações católicas deveriam se comportar. Era a Igreja Católica que mandava, era a Igreja Católica que detinha essa supremacia. A Igreja Católica, é conhecida como Santa Sé, ela realmente organizava a relação entre os estados. E isso, por um lado, foi muito bom, porque evitou muitos conflitos, né? E a Igreja Católica é importante porque estabeleceu o que é certo e o que é errado no mundo de hoje, certo? Então, assim, é interessante a gente saber que durante a Idade Média a Igreja Católica teve um forte papel
nas relações internacionais, e por isso a explicação dessa importância que a Igreja Católica teve é fundamental aqui para o entendimento do direito internacional. Vai ser tratado melhor mais à frente também, tá? Bom, agora sim, vamos que interessa. Agora a gente vai falar sobre o marco inicial do direito internacional e não em si das relações internacionais. Gente, como eu disse, a Europa era tomada pela Igreja Católica na Idade Média, né? E existiam aqueles que não eram católicos e os estados que não queriam, né? Que a religião católica fosse imposta. Enfim, houve uma guerra de religião, né, entre os protestantes e os católicos, chamada Guerra dos 30 Anos. Tá? Foi uma guerra sangrenta, extremamente sangrenta, uma verdadeira carnificina, onde os povos lutavam para que não fosse imposta uma religião ou para que uma outra religião se sobressaísse. Enfim, essa Guerra dos 30 Anos causou severas mortes e até hoje gera sequelas, né, no continente europeu. Só que, para resolver essa Guerra dos 30 Anos, a gente conhece como Paz de Westfália. A Paz de Westfália, na verdade, foi um conjunto de acordos, um conjunto de tratados que colocou o fim nessa guerra, que estabeleceu a paz nessa guerra. Essa paz é chamada de Paz de Westfália. Por que a Paz de Westfália é o marco inicial do direito internacional? Porque, pela primeira vez, estabeleceu-se a soberania dos Estados, foi circunscrito a área territorial de cada Estado e que essa área territorial ela era soberana em relação às outras. Portanto, os Estados devem respeitar a área territorial de outro Estado, devem respeitar a soberania de outros Estados e, acima de tudo, devem exigir que sejam respeitados também. Portanto, foi estabelecida essa soberania dos Estados. Tá? É interessante saber que é um marco do direito internacional pelo surgimento de dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da territorialidade, mas também como o princípio da base territorial. Esse princípio estabelece a noção de área circunscrita, de área delimitada. Portanto, o que não é meu é internacional. Esse é o princípio da territorialidade. Foi circunscritas certas áreas que formaram estados. Então, o que não é da minha circunscrição, o que não é do meu território, é internacional. Então começa um conceito de internacional, começa um conceito de estados internacionais, começa um conceito de direito internacional. Ok? Essa noção internacional. Bom, como segundo princípio, é o princípio da soberania, que é aquilo que eu falei. Estabeleceu-se a soberania dos estados. Os territórios possuem suas próprias regras, suas próprias normas. Essas normas que tem um estado devem ser respeitadas pelos outros, sendo que eu também devo respeitar as normas dos outros estados. Esse é o princípio da soberania. Eu tenho que exigir respeito às minhas normas, às minhas leis, né, às minhas regras, e tenho que respeitar as regras dos estados internacionais, do que não é meu. Então, a regra que não é minha, a regra que é do outro estado, eu também devo respeitá-la no outro estado. Tá? E o que é minha regra deve ser respeitado dentro do meu território. Portanto, a Paz de Westfália é um marco do direito internacional por isso. Tá? Gente, para a prova do Fred, isso aqui é muito importante, tá? A Paz de Westfália é muito importante para a prova do Fred. Entendam que estabeleceu a soberania dos estados, é um marco do direito internacional, principalmente por conta do surgimento desses dois princípios, tá? Não sei se o Thiago cobra algo do tipo, acho que o Thiago vai cobrar mais algo relacionado às organizações internacionais, mas essa Paz de Westfália é muito importante porque é um marco do direito internacional, tá? Bom, agora vamos lá para 1815, quando ocorreu o Congresso de Viena. Tá? O Congresso de Viena é o segundo grande marco do direito internacional, tá? Atrás da Paz de Westfália. Então, como o primeiro marco do direito internacional, nós temos a Paz de Westfália, e como segundo marco, nós temos o Congresso de Viena. O Congresso de Viena nada mais foi do que uma reunião de embaixadores, uma reunião de representantes das grandes potências europeias na época, né? Bom, com a Revolução Francesa, desde a Revolução Francesa, Napoleão tentou tomar grande parte da Europa e assim causou grandes mortes, causou grandes invasões aos outros territórios, portanto, não foi respeitada. Napoleão Bonaparte não respeitou a soberania dos outros estados, certo? Que a Paz de Westfália diz: respeite o que é internacional. Napoleão Bonaparte simplesmente ignorou e quis conquistar os territórios para a França, certo? Então, após a derrota napoleônica, esses grandes líderes, esses grandes embaixadores das potências europeias, eles se reuniram
E essa reunião, essa conferência desses líderes, desses embaixadores, foi conhecido como Congresso de Viena. Tá? É importante a gente saber que o Congresso de Viena, essa reunião dos embaixadores, ela designou-se justamente para redesenhar o mapa da Europa, que havia sido, né, isolada pelo Napoleão. Ele tinha desrespeitado totalmente a circunscrição dos territórios. Então, o Congresso de Viena surgiu justamente para redesenhar esse mapa da Europa, né? E surgiu para se estabelecer que, bom, os conflitos serão resolvidos como? Serão resolvidos através das relações diplomáticas. O que é? Relações de diálogo, gente. O representante de um país vai resolver pacificamente com o representante de outro país os conflitos. O Estado vai resolver como o conflito contra o Estado? Através do diálogo diplomático. Diplomatas são representantes, certo, desses Estados. Então, esses representantes irão resolver através do diálogo e não através do conflito, certo? Através da guerra, através do sangue. Então, esses litígios, esses conflitos estabelecidos entre os Estados serão resolvidos através das relações diplomáticas, certo? Essa predominância diplomática ficou acordada no Congresso de Viena. Bom, no Congresso de Viena foi assinado o Tratado de Paris. Aqui eu coloquei a data do Tratado de Paris de 1814, porque o Tratado de Paris ele foi escrito antes do Congresso de Viena, tá? Esse Tratado de Paris que foi escrito em 1814 foi levado ao Congresso de Viena para que lá pudesse ser assinado, tá? Por isso que, por uma questão lógica aqui, um é 1814, outro é 1815. Então, o Tratado de Paris foi assinado no Congresso de Viena em 1815, mas foi escrito em 1814, tá? O Tratado de Paris nada mais surgiu para o que eu disse, para redesenhar o mapa europeu, né? E para estabelecer que os conflitos seriam resolvidos através das relações diplomáticas, tá? Foram considerados alguns princípios, né, para a assinatura do Tratado de Paris, para a criação do Tratado de Paris. O primeiro princípio foi o princípio da legitimidade. Através do princípio da legitimidade, estabeleceu-se a verdadeira legitimidade dos governos, de suas fronteiras estabelecidas, certo? Então, por exemplo, assim, os estados que foram invadidos por Napoleão Bonaparte detinham certa legitimidade. O governo tinha uma legitimidade, o governo tinha uma certa estabilidade, certo? E assim, essa legitimidade foi devolvida aos estados. Então, o Tratado de Paris devolveu a legitimidade dos governos que foram invadidos por Napoleão Bonaparte. Certo? O Tratado de Paris estabeleceu a legitimidade. Portanto, esse princípio da legitimidade é importante para o Tratado de Paris. Tá? Foi restaurada também, tá, as fronteiras. Bonaparte destruiu as fronteiras dos países. Agora isso não é mais seu, é meu. Então, através do Tratado de Paris, estabeleceu-se novamente essas fronteiras que eram delimitadas antes das invasões. Tá? Um segundo princípio é o princípio da restauração. Bom, restauração que eu digo não é restaurar fisicamente, restaurar os resquícios do que a guerra causou, mas restaurar a ordem, tá? Antes das guerras napoleônicas, a Europa, existia uma ordem na Europa, né? Portanto, restaurou-se essa antiga ordem, tá? Só que, ao contrário do que a gente pensa, que o Congresso de Viena, o Tratado de Paris, estabeleceu de novo ordens republicanas, né, ou ordens liberais, não. Restabeleceu-se na verdade, estabeleceu-se ordens monarquistas, estabeleceu-se ordens aristocratas, para que assim o governo pudesse concentrar na mão de poucos, e esses poucos controlassem para que não houvesse mais invasões, não houvessem mais infrações nessa ordem. Tá? Portanto, eles restauraram essa antiga ordem, né, que era antes de 1889, antes da Revolução Francesa, né? E através dessa nova ordem, através desse restauramento dessa antiga ordem que agora é Nova York, eles previam evitar ideias antimonarquistas, tá? Que normalmente eram defendidas pelos liberais que defendiam a democracia, defendiam a república, e eles evitavam que isso se espalhasse pela Europa. Eles restauraram a ordem europeia, que era totalmente monarquista, para que os monarcas pudessem controlar a Europa novamente. Tá? Por um lado, isso é ruim porque hoje o conceito de democracia é muito bem sucedido, né? Mas na ideia deles, antigamente, não era bom. Tá? Isso era ruim, sim, porque
os antimonarquistas, eles queriam tomar o poder através da revolução. Isso infringia a ordem europeia. Portanto, o princípio da restauração restaurou a antiga ordem europeia. Tá? Outro princípio aqui importante é o princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio, ele estabelecia uma organização equitativa, uma organização equilibrada entre os poderes políticos e os poderes econômicos. Tá? Então, essa divisão do continente europeu, essa nova divisão, ela foi dividida em territórios entre algumas potências europeias. Assim, podia se estabelecer um equilíbrio, podia se estabelecer uma organização equilibrada entre esses países. Tá? Portanto, o princípio do equilíbrio também é muito importante para o Tratado de Paris. Pro Tratado de Paris, que foi assinado no Congresso de Viena. Bom, agora, mais atual, agora no século XX, né, é importante ressaltar aqui para o direito internacional, é um marco também para o direito internacional, as duas grandes guerras do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá? A Primeira Guerra Mundial, é importante falar que foi um massacre também, né, bem sangrento, e ela gerou, no fim da Primeira Guerra Mundial, foi o Tratado de Versalhes. Tá? O Tratado de Versalhes nada mais foi do que imposições à Alemanha, severas imposições, severos castigos à Alemanha após o fim da guerra. Então, após o fim dessa Primeira Guerra, foi imposto severos castigos à Alemanha. E esses castigos desencadeou também, esse severo castigo desencadeou um ódio à população alemã. Esse ódio que foi usado para a Segunda Guerra Mundial. Então, mas nesse primeiro momento é interessante a gente saber que o Tratado de Versalhes foi imposições ao Estado alemão, né, após o fim da guerra, pelo massacre que a Alemanha causou, né, e pelas ideias alemãs. Tá? Depois também da Primeira Guerra Mundial, estabeleceu-se a Liga das Nações. A Liga das Nações, ela foi criada pelo Tratado de Versalhes, e o objetivo da Liga das Nações era promover diálogos entre esses estados, promover diálogos entre esses países, para que assim pudesse evitar conflitos, para que assim os conflitos não se instalassem, né? Como eu disse, lembra do Congresso de Viena, que os conflitos serão resolvidos como? Serão resolvidos através das relações entre diálogos diplomáticos, tá? Entre relações diplomáticas, e não através de guerras, não através de sangue. A Liga das Nações, ela foi criada, uma grande aliança dessas nações, para que pudesse promover o diálogo, para que pudesse promover as relações diplomáticas, para que assim pudesse evitar conflitos. Tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 18, tá? Houve a segunda grande guerra, entre 39 e 45. Tá? A Segunda Grande Guerra, ela gerou a criação da ONU, tá? Da Organização das Nações Unidas. A criação da ONU, gente, ela nada mais foi do que uma resposta à Liga das Nações, que faliu. Se a Liga das Nações, pensem comigo, se o objetivo da Liga das Nações era evitar conflitos, e logo em seguida desencadeou a Segunda Grande Guerra, ela não foi eficaz. Portanto, criou-se a ONU para que, agora sim, formasse uma organização eficaz para que evitasse conflitos. Obviamente, a gente está vendo aí que a ONU também não é tão eficaz quanto a gente imagina que é, né, agora com os conflitos instalados. Mas, enfim, pelo menos em tese, a ideia é essa. A Organização das Nações Unidas foi criada para que se evite novos conflitos, tá? Porque a Liga das Nações, que foi criada também para evitar conflitos, faliu, não foi eficaz. Portanto, agora sim, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada uma nova organização para que, de maneira eficaz, evitasse conflitos. Tá? Bom, depois da Segunda Guerra Mundial também, a gente viu muitos direitos humanos serem violados, né? Muitas mortes, muito sangue. Isso viola diretamente os direitos humanos. Portanto, depois da Segunda Guerra Mundial foi criada, né, houve a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Isso é direitos humanos, gente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos devem ser respeitados em todo o continente europeu e em todo o mundo, certo? Por mais que isso não apareça na nossa realidade de hoje, a ideia é essa depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Depois das duas grandes guerras, houve a Guerra Fria, né? A Guerra Fria não houve conflitos armados entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, mas foi anos de tensão, anos de promessa de conflitos. Isso gerou uma tensão, isso gerou um receio no mundo inteiro de nova guerra, tá? Mas não houve. Em contrapartida, houve conflitos localizados, Irã e Iraque, por exemplo, a Guerra do Kuwait, que eram financiadas pelas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Mas por que Guerra Fria? Por que o nome Guerra Fria?
justamente porque não houve conflitos armados, não houve guerra entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Então também é um marco aqui a Guerra Fria para o direito internacional, tá? E hoje, e atualmente, como é que está o direito internacional? O direito internacional atualmente, gente, até um tempo atrás a gente podia falar que estava bem pacífico, tá? Que ele não enfrentava obstáculos, mas atualmente, pelo contrário, enfrenta muitos obstáculos. Os corpos diplomáticos dos países têm muito trabalho para evitar conflitos, né? E mesmo assim não consegue evitar. E agora o X da questão é como cessar esses conflitos e como evitar novos conflitos. Por isso que atualmente o direito internacional está sendo extremamente desafiado. O direito internacional está tentando impor normas, né, para que sejam bem-sucedidos, para que sejam evitados os novos conflitos e para que cessem os existentes. Então, o direito internacional atualmente está sendo altamente desafiado, tá? É importante a gente ter essa noção também. Bom, agora vamos para outra questão importante aqui, até mais importante do que a história. O conceito do direito internacional. Qual é o conceito? Conjunto de princípios e regras jurídicas, que essas regras jurídicas podem ser costumeiras e convencionais, que tem como objetivo atuar na sociedade internacional para buscar a paz, segurança e estabilidade na comunidade internacional. Então, esse conjunto de regras, esses conjuntos de princípios, eles têm como objetivo buscar a paz, a segurança, a estabilidade na comunidade internacional. Por mais que o direito internacional possa não parecer eficaz, né, com os conflitos de hoje, com a Ucrânia, Israel e Hamas, é importante a gente saber que, em seu conceito, claramente está demonstrado que o objetivo é evitar esses conflitos, tá? É buscar uma estabilidade na comunidade internacional, para que o máximo de estados possíveis consigam se relacionar de maneira pacífica, tá? Entretanto, o direito internacional ele não consegue e nem pode impor as regras, né, impor-se às regras locais. Então, por exemplo, assim, existem regras locais em certos países. O direito internacional ele não consegue, não pode impor os seus princípios, as regras jurídicas a esse país. A gente vê isso claramente agora nos conflitos armados. Tá? A gente vê claramente isso na Ucrânia, na Rússia. A gente vê claramente isso no que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Israel está fazendo no território palestino, que mesmo que o direito internacional tente impor regras, tente impor princípios a esses territórios, né, a esses conflitos, a esses estados, eles nem sempre vão aderir, tá? Por quê? Porque não pode e porque não consegue. Por quê? Por conta do princípio da soberania. Vocês lembram que eu disse? Vocês lembram que eu disse que os estados eles têm soberania. Então, o direito internacional, a sociedade internacional não consegue impor essas regras, não consegue impor, né, essas normas, esses princípios a todos os estados, tá? Não pode e nem consegue. Não pode por conta do princípio da soberania. E não consegue porque nem sempre esse Estado vai aderir, né? Mesmo que a sociedade internacional possa fazer isso, nem sempre um país ou uma nação, um Estado vai aderir àquilo que a sociedade internacional, aquilo que a Corte Internacional está dizendo, certo? Então, há uma menor coercitividade do direito internacional. O direito internacional é dividido em direito público e direito privado, tá? Há o direito internacional público e o direito internacional privado. Nesse primeiro momento, nosso objeto de estudo vai ser o direito internacional público. Isso é, relação de países com países, tá, gente? Relação de estados com estados, tá? Esqueçam por hora o direito internacional privado, tá? É interessante dizer agora, como eu disse, antigamente não existia esse termo, direito internacional. Existia o termo relações internacionais, relações entre os países, relações entre os povos, né? Mas já em 1870 nasce com Jeremy Bentham, que era, né, um grande pensador da época, a expressão direito internacional, tá? Bom, agora vamos aos objetos do direito internacional. Como eu disse, gente, o direito internacional ele não pode, não consegue se impor a regras locais, a regras de determinados estados. Portanto, há uma menor coercitividade, tá? O direito internacional ele não é dotado da mesma coerção existente dentro dos estados. Então, por exemplo, assim, um estado, o Brasil, uma norma federal, às vezes pode impor certa regra a um estado, né? A União pode impor certa regra a município, estado, certo? Já o direito internacional, ele não consegue impor certa norma, certa regra aos países, aos estados, às nações, tá? Portanto, lembrem, o direito internacional, ele não é dotado dessa coercitividade. Portanto, há uma menor coercitividade, tá? O direito internacional possui menor coercitividade em relação aos países, tá? Lembrem disso. Portanto,
os princípios e as normas de direito internacional, eles são aceitos universalmente, né, para quem quer aderir, e incidem sobre estados. Então, as relações internacionais de hoje em dia são estados com estados, tá? Entre estados e nacionais de outro estado, isso é, a relação de um país com o povo de outro país, tá? C, entre nacionais e nacionais, aí sim a gente trata de direito internacional privado, tá? Que seria o que a população como a população de um país se relaciona com a população de outro, como um indivíduo de um país se relaciona com um indivíduo de outro país. Isso é direito internacional, isso é objeto do direito internacional, tá, gente? E a relação entre estados e organismos internacionais, órgãos internacionais, como é a relação de um estado com a ONU, como é a relação de um estado com a Organização Internacional do Trabalho. É interessante saber também que esses são os objetos do direito internacional. Bom, agora vale falar sobre algumas fontes, né, fontes do direito internacional. Existem dois tipos de fonte do direito internacional, né? São as fontes ordinárias e outras fontes, né, que não são ordinárias. As fontes ordinárias são chamadas de ordinárias porque estão previstas no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. Tá? A Corte Internacional de Justiça, gente, é um órgão julgador, é um órgão que determina, que julga conflitos internacionais. Tá? Em seu artigo 38, né, estabelece algumas fontes. Essas fontes estabelecidas no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça são chamadas de fontes ordinárias. Portanto, são elas convenções internacionais, que podem ser gerais ou específicas, né? Costumes, os costumes internacionais, quais são os costumes da sociedade internacional, quais são os costumes adquiridos, os costumes utilizados pelos diferentes países, também são fontes ordinárias, tá? Os princípios, é importante dizer que os princípios, é importante dizer que para a questão de fonte ordinária, os princípios devem ser reconhecidos pelas nações civilizadas. O que são as nações civilizadas? As nações que possuem um sistema de governo estabilizado, tá? O Brasil, por exemplo, possui um sistema de governo civilizado. Portanto, um princípio reconhecido pelo Brasil é fonte ordinária, tá? Um princípio reconhecido até pelos Estados Unidos é fonte ordinária do direito internacional, tá? Por quê? Porque o Brasil e os Estados Unidos, eles são dotados de um sistema de governo altamente estabilizado. Por mais que pareça que não, é difícil estabelecer, é difícil quebrar o sistema democrático hoje, o sistema republicano do Brasil ou o sistema republicano dos Estados Unidos. Portanto, são países pacíficos, né? E os princípios reconhecidos por esses países pacíficos e civilizados são fontes ordinárias do direito internacional. Além disso, são fontes ordinárias do direito internacional também as jurisprudências internacionais da Corte Internacional de Justiça. Tá? Essas jurisprudências são as decisões que a Corte proferiu, tá? Que a Corte deferiu aos países, e essas jurisprudências, essas decisões, elas são fontes ordinárias do direito internacional. Tá? Bom, são fontes ordinárias também os contratos e acordos internacionais privados. O que foi acordado, o que foi contratado entre internacionais privados, entre nacionais de um país e nacionais de outro país, entre indivíduos de um país e indivíduos de outro, também são fontes ordinárias do direito internacional, tá? Era interessante a gente saber disso. Bom, agora é importantíssimo saber, gente, é importantíssimo ter ciência de que não há hierarquia entre essas fontes ordinárias, tá? Nenhuma fonte ordinária estabelecida no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, ela deve prevalecer sobre outra fonte. Então, convenções internacionais não prevalecem sobre costumes internacionais, tá? Princípios gerais reconhecidos pelas nações civilizadas não prevalecem sobre as jurisprudências internacionais, porque não há hierarquia entre essas fontes ordinárias, entre essas fontes estabelecidas no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, tá? Ao contrário do que a gente vai ver nas outras fontes, que pode haver sim hierarquia entre essas outras fontes, tá? Bom, passamos agora às outras fontes do direito internacional, as fontes que não estão previstas no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. Comecemos aqui pela analogia e equidade, tá? Bom, deve ser aplicada a analogia e equidade quando? Gente, vamos supor que há um conflito que não há uma solução, tá? Não está estabelecido nenhuma norma, nenhuma regra, nenhuma lei internacional como solucionar certo conflito. Então, a falta dessa norma gera uma lacuna. Em caso de lacuna, deve ser aplicado a certa fonte por analogia e equidade, certo? Analogia, gente, nada mais é do que a aplicação de uma determinada... É a aplicação de um certo fato passado a um fato novo.
Então, por exemplo, assim, vamos supor que há um conflito entre dois estados atualmente. Putz, não tem como resolver esse conflito agora. Há uma lacuna. Como que a gente vai resolver esse conflito? Bom, há um tempo atrás existiu um conflito semelhante. Então, como que a gente resolveu esse conflito passado semelhante? Ah, resolvemos desse jeito. Então, vamos aplicar, por analogia, essa norma que a gente utilizou para resolver o conflito passado para resolver o conflito atual. Gente, isso é resolução de um conflito por analogia. Tá? Por isso que a analogia é considerada fonte do direito internacional. Lembrando, não está prevista no artigo 38. Por isso, é considerada outra fonte do direito internacional. Tá? Também pode haver a equidade aqui, no caso de lacuna. Vamos supor que um novo conflito se instalou e ele precisa ser resolvido. Mas não tem como aplicar uma norma por analogia, porque é um conflito novíssimo. Nunca existiu conflito semelhante no passado. E agora? Como que a gente vai fazer? Gente, vai ser aplicada aqui a equidade, vai tentar se resolver esse conflito de maneira mais justa possível, né, de maneira mais igual possível, para que assim possa solucionar esse conflito. Tá? É muito interessante aqui a gente saber que, para se aplicar a analogia ou a equidade, depende de anuência desses estados. Então, portanto, esses estados envolvidos nesse conflito devem permitir, devem aceitar que seja aplicado algo por analogia ou equidade. É por isso que é tão difícil solucionar um conflito internacional, gente, porque nem sempre os estados eles aceitam, tá? Nem sempre os países eles aceitam que seja aplicado certa norma. Lembrem do princípio da soberania. Os estados têm soberania, devem ser respeitados. Então, nem sempre esses estados aceitam, nem sempre esses estados permitem, né, que seja aplicado certa norma por analogia ou por equidade, tá? Então, para ser aplicada analogia ou equidade, é necessária a anuência desses estados, tá? Desses estados envolvidos nesse conflito. Lembrem disso. Bom, outra fonte do direito internacional que não está prevista no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça são os atos unilaterais dos estados. O que são os atos unilaterais dos estados? É manifestação de vontade, tá? São atos jurídicos que produzem efeitos jurídicos, né, na sociedade internacional, mas são atos proferidos por uma parte só, por um estado, certo? Então, esse estado ele praticou um ato unilateral, certo? Esse ato unilateral ele gerou efeitos jurídicos, ele produziu efeitos jurídicos. Portanto, se os demais estados, os demais países da sociedade internacional, eles reconhecerem esse ato unilateral de certo estado, esse ato unilateral ele vai ser considerado fonte também do direito internacional. Tá? É importante a gente saber isso. Portanto, os atos unilaterais de estados podem ser considerados fontes do direito internacional. Tá? Bom, passando aqui as decisões das organizações internacionais, pode também ser considerado fonte, tá, gente? As decisões desses órgãos internacionais, eles vão ser considerados fontes, tá? São atos emanados pela Organização Internacional. Quando eu digo aqui OI, é Organização Internacional, tá? Abreviação. Lembrem, isso vai ser explicado mais à frente, mas saibam que organizações internacionais, elas são sujeitos, tá, do direito internacional. Elas são sujeitos ativos na sociedade internacional. Portanto, elas ostentam essa condição de sujeito e elas podem praticar atos que serão considerados fontes do direito internacional, tá? Então, essas decisões dos órgãos internacionais, elas podem ser consideradas fontes do direito internacional, né? Obviamente, essas decisões, né, das organizações internacionais, elas devem englobar a comunidade internacional. Vamos supor que a ONU, que é um órgão internacional, né, ela pratique um ato que diz respeito somente a um Estado. Vai ser fonte do direito internacional? Obviamente que não, porque, como está bem explicado aqui, né, essas decisões das organizações internacionais, elas devem englobar a sociedade internacional, elas devem englobar mais de um determinado Estado, elas devem englobar alguns Estados, para que seja considerada fonte do direito internacional. Vamos ao próximo. Agora estamos diante da mais importante fonte do direito internacional, tá? Conhecido como jus cogens, né? Direito das pessoas, né? Hard law, direito duro, direito rígido, né? A fonte mais importante é conhecido como direito rígido, porque são normas imperativas, são normas inafastáveis, agora sim, são normas que podem se impor aos estados que aderem.
aos estados que aderiram. Portanto, se um estado aderiu a certa norma internacional que versa sobre direitos humanos, lembre-se que os juscogens, o law, devem versar sobre direitos humanos. Tá? Então, vamos supor que um estado ele aceitou, ele deu anuência para que seja estabelecido, né, essa norma sobre direitos humanos, essa norma sobre direitos dos homens. Né? Essa norma vai ter um poder imperativo. Elas são inafastáveis. Um Estado, depois que deu anuência a essa norma, ele não vai poder falar, não, agora não quero mais que essa norma seja aplicada com base no princípio da soberania. Não, é uma exceção ao princípio da soberania. Ela é imperativa, ela é inafastável. Tá? Portanto, a partir do momento que o Estado deu anuência para que essa norma seja aplicada no seu país, no seu território, essa norma vai imperar. Tá? Por quê? Porque é uma norma que versa sobre direitos humanos. Tá? Portanto, como eu disse, não há hierarquia entre as fontes internacionais, entre as fontes do direito internacional. Isso aqui é uma exceção. Por quê? Porque essa fonte, o jus cogens, né, esse hard law, o direito rígido, ele está acima de todas as outras. Está acima de todas as outras fontes. Portanto, ele prevalece. O jus cogens prevalece, essa fonte prevalece sobre as outras fontes do direito internacional. Tá? Ele estabelece, impõe aos estados que deram anuência obrigações objetivas, né? Essas obrigações devem prevalecer sobre qualquer outra, tá? Portanto, se essas normas forem reconhecidas pela comunidade internacional, elas não podem ser objeto de derrogação. O que é isso? Foi o que eu disse. Um Estado, por vontade individual, ele não pode simplesmente não reconheço mais essa norma de direito humano. Não vou mais aplicar no meu território os discogens essa norma que versa sobre direitos do homem. Não, é inafastável. A partir do momento que deu anuência, meu amigo, não pode mais. É imperativa, tá? Portanto, só vai poder ser derrogada como? Através de outra norma da mesma natureza, isto é, quando eu digo da mesma natureza, que versem sobre direitos humanos, tá? Para que assim possa ser estabelecida uma outra norma sobre direitos humanos, para que seja derrogada aquela outra, que é imperativa ao Estado. Portanto, um Estado não pode deixar de aplicar essa norma sobre direitos humanos, tá? Mas ele pode, mas pode ser que a comunidade internacional ela pratique, ela conceda outro ato de direitos humanos que revogue aquele anterior. Aí sim poderá não haver a imperatividade dessa antiga norma. Por quê? Não porque foi derrogada, porque simplesmente não quer mais que seja aplicada, mas porque há uma nova também eficaz. Tá? É importante a gente saber disso. Como exemplos aqui do Jus Cogens, eu trouxe exemplos aqui porque realmente é mais importante. Como exemplo dessas normas que versam sobre matéria de direito humano, cabe a gente falar sobre a autodeterminação dos povos, tá? Sobre a proibição do uso ou da ameaça, né, do uso de força ou da ameaça do uso de força, é proibido também em razão, né, das matérias que versam sobre direitos humanos, em razão dos direitos humanos, tá? O princípio que garante a soberania e a igualdade dos Estados, obviamente, isso quer dizer sobre direito humano, os direitos humanos, gente. Como é que eu vou fazer uma matança num outro estado, igual está acontecendo, por exemplo, Israel está praticando atos violentos, atos diários muito violentos contra o povo palestino. Isso, em tese, não pode. Por quê? Porque claramente viola os direitos humanos. Tá? Portanto, as normas sobre direitos humanos elas são imperativas e inafastáveis. Por exemplo, é proibido perante a comunidade internacional o tráfico de seres humanos, o tráfico de escravos. A escravidão é proibida. Por quê? Porque foi estabelecida matérias que versam sobre os direitos humanos. Tá? Vamos ao próximo. Agora vamos falar sobre os sujeitos do direito internacional. Quem são os sujeitos do direito internacional? O primeiro sujeito aqui pode-se falar em estados, tá? É o sujeito mais importante, os estados são os sujeitos mais importantes do direito internacional, por quê? Porque a maior parte das relações são entre estados e estados. Vamos pegar o estado brasileiro. O Brasil se relaciona com a maioria dos países do mundo, certo? Então, olha só essas relações internacionais. Isso diz respeito ao direito internacional. Portanto, o Brasil é um sujeito de direito internacional. Os estados são sujeitos de direito internacional, né? É importante dizer que os estados eles atuarão através de representantes, né? O Brasil não atua pelo Brasil. Existem alguém que atua em nome do Brasil, isso é, o presidente, o ministro das Relações Exteriores, né? Os corpos diplomáticos brasileiros que atuam, né? Em nome do Brasil, né? Então,
é importante a gente saber que o Estado não atua sozinho na comunidade internacional. Há representantes que atuam em nome do Estado, certo? No caso do Brasil, por exemplo, é o presidente ou o ministro das Relações Exteriores, mas isso varia de Estado para Estado. Nem todo Estado há ministro das Relações Exteriores ou presidente. Há Estados ainda que vivem, né, numa ditadura. Portanto, essa representação desse Estado se dará de maneira diferente, tá? Bom, outro sujeito aqui do direito internacional, como eu disse, gente, a Santa Sé, a Igreja Católica foi um sujeito muito importante no passado, e atualmente ela ainda tem sua influência. Até hoje nós temos o Vaticano, que é um Estado autônomo, né? Enfim, a Igreja Católica ela teve grande influência e ainda tem certa influência no mundo. Portanto, a Santa Sé, a Igreja Católica, ela ainda é considerada um sujeito do direito internacional, tá? É importante a gente saber disso, tá? Outro sujeito do direito internacional, organizações internacionais. Isso é o quê? ONU, OIT, OMS, né? Organização das Nações Unidas, Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial da Saúde, são sujeitos do direito internacional. Por quê? Porque atuam na comunidade internacional. Obviamente, por obviedade, são sujeitos do direito internacional, tá? Mas lembrem-se que organizações internacionais são sujeitos derivados do direito internacional. Por que são sujeitos derivados? Porque elas dependem da associação dos sujeitos primários, né, que são os estados, para que possam ser criadas. Beleza? Então, as organizações internacionais são sujeitos derivados porque dependem da associação dos outros estados, que os estados são sujeitos primários, não derivados. Tá? Vamos a outro sujeito. Outro sujeito que pode ser citado aqui são os indivíduos, os nacionais. Os nacionais são sujeitos do direito internacional, gente. Nem sempre do direito internacional público, na maioria das vezes do direito internacional privado, mas são, sim, sujeitos do direito internacional. Os indivíduos eles podem se relacionar com os indivíduos de outros países, e isso diz respeito ao direito internacional. Portanto, as pessoas são sujeitos do direito internacional também. Tá? Agora, vamos aos atores do direito internacional. Os atores do direito internacional eles não têm personalidade jurídica, mas eles exercem grande influência no direito internacional. Tá? Não são organizações internacionais, não são países, por isso não são sujeitos, mas são atores. Tá? Eles não estão relacionados com estados e governos, não são mantidos por estados e governos. Tá? Por isso, eles não possuem capacidade jurídica, né? Não são sujeitos ao direito internacional, mas eles possuem grande influência, são influenciadores na comunidade internacional. Exemplo disso, desses atores de direito internacional, são as ONGs, tá? As organizações não governamentais. Né? Eu botei alguns exemplos sobre Greenpeace, Human Rights Watch, Cruz Vermelha, tá? Que são ONGs, organizações não governamentais, que não são, repito, não são sujeitos do direito internacional, mas evidenciam-se como atores. Por que como atores? Porque não têm personalidade jurídica, elas não exercem essa influência de sujeito do direito internacional, mas ela exerce uma influência como ator. Por quê? Porque ela tem certa influência. Ela pode gerar certa influência na comunidade internacional, mas não como um sujeito, e sim como um ator, porque não possui personalidade jurídica e não estão relacionados com nenhum país ou nenhum governo, não são mantidas por país ou governo. Sim, são autônomas, mas não possuem personalidade jurídica e geram influência na sociedade internacional. Bom, gente, deixa eu voltar aqui na câmera, parar de compartilhar. Obrigado aos que ficaram até aqui. Sei que o direito internacional é uma matéria um pouco confusa, tá? Eu também tive bastante dificuldade, assim, quando eu tive, porque até a ordem que a gente segue aqui é uma ordem um pouco confusa, porque fala da evolução do direito internacional, mas não levem isso como desnecessário, tá? Essa evolução histórica, isso que eu falei de sujeitos, atores, fontes, é importante sim. O professor Fred gosta de cobrar isso nas provas, tá? Então, estudem por esse slide, tá? Revisem por esse slide e que assim vocês com certeza vão sair muito bem na prova. Se Deus quiser, vão tirar uma boa nota aí. Estudem por isso. Essa primeira aula foi confusa, tá? Essa primeira aula é confusa. Por quê? Porque ela não diz respeito em si à matéria do direito internacional. Ela diz respeito às fontes, aos princípios, aos atores, aos sujeitos, né, ao conceito de direito internacional, à evolução do direito internacional, à evolução histórica. Portanto, ela é um pouco confusa. A partir da próxima, fica melhor, porque daí a gente vai tratar sobre organizações internacionais, tá?
sobre o que de fato ocorre na sociedade internacional. A gente vai saber o que é sociedade internacional, né, para a gente entender de fato a matéria do direito internacional. Tá? Portanto, obrigado. Saibam que estou à disposição para qualquer tipo de dúvida. Meu WhatsApp, eu estou nos grupos aí da monitoria, então meu WhatsApp está à disposição de vocês, podem mandar mensagem a hora que quiser, pode tirar dúvida, não só sobre direito internacional, sobre direito empresarial, que eu também sou monitor, ou sobre outras áreas do direito, tá? Sobre qualquer coisa, se quiser falar da vida também, pode mandar mensagem, tá? Estou à disposição. E é isso. Grande abraço, boa noite, boa terça-feira, turma. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, tchau.